Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Sobre raio e diâmetro de uma circunferência, tá? Então, olha só, o raio, né, de uma circunferência é a medida do centro até a circunferência, ok? Já o diâmetro é a distância entre um lado e o outro da circunferência, passando pelo ponto central. Então, assim, eu expliquei o que é, mas agora a gente vai colocar a mão na massa, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de cada um. Para isso, ó, vocês vão utilizar o compasso, tá? Então, isso aqui é o compasso, foi solicitado aí na lista de material, tá bom? Aqui, ó, é onde nós temos o apoio, né, para poder fazer a circunferência. O compasso, ó, ele tem dois lados, tá? Então, esse lado aqui, que é essa agulhinha, é a ponta seca, tá? Nós chamamos esse lado aqui de ponta seca. Já esse outro lado, onde tem o grafite, né? É o lado que nós utilizamos aqui para poder fazer a circunferência. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo agora de um raio, para medir o raio. O que a gente precisa fazer? A gente vai precisar de uma régua. Por quê? Porque eu vou ter que ver aqui o tamanho da minha abertura. Então, vamos lá, vamos supor que eu quero desenhar uma circunferência de 3 centímetros, certo? O que eu vou fazer? Ó, vou pegar a régua, tá? Começo aqui do zero, pego aqui a minha ponta seca e vou colocar no zero, ó, tá vendo? Coloco a ponta seca bem no zero. E aqui o meu grafite, ó, eu vou ajustar ele até o 3, ó, tá vendo? Ó, 3 centímetros, ó, então é do zero, tá vendo? Até o 3, ó, tá vendo? Então, essa abertura aqui, ó, ela tem 3 centímetros, tá? No começo é meio complicadinho, mas assim, a prática, conforme vocês forem praticando, vai dar certo, tá? Tem que ter firmeza na mão, para que isso aqui, ó, para que a ponta seca, ela tem que fixar bem no papel, tá? Para ela marcar o papel e você ter firmeza na hora de fazer a circunferência. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? A ponta seca aqui, ó. Vou enfiar bem aqui, apertar, tá bom? Aí, eu vou dar uma inclinadinha, ó, e vou fazer a minha circunferência, ó, tá vendo? E cuidado pra não sair ali a medida, tá? Então, ó, a gente vai fazendo de um lado pro outro, ó, tá vendo? Vira pra um lado. Então, é prática, tá, pessoal? É a prática mesmo, certo? Então, ó, essa circunferência, ela vai ter 3 centímetros, lembra? Que é a abertura. Pronto, agora como que eu vou fazer para saber qual é a medida do raio? Vocês viram que a ponta seca, ó, ela ficou aqui, ó. Então, eu consigo enxergar onde ficou o furinho. Esse furinho aqui, ó, vai ser o centro. Então, aqui eu tenho o centro da minha circunferência, certo? Lembra que eu falei lá no começo que o raio, ó, ele é a medida do centro, aqui é o centro, ó, até a circunferência. Então, como que eu vou fazer, ó, para medir o raio? Olha só, pego a minha régua, certo? Então, é a medida do centro. Então, eu vou lá, ó, coloco o zero bem aqui no centro, viu? E aqui, ó, eu vou medir aqui, ó. Então, aqui eu vou traçar o raio, tá vendo? Deu quanto, ó, gente? Foi até o 3, ó. Então, o raio desta circunferência tem 3 centímetros, né? Então, até posso pôr aqui, ó, raio tem 3 centímetros, tá? Então, o raio é a medida do centro até ali a circunferência, ok? Bom, agora eu vou traçar aqui para vocês, eu vou fazer para vocês o diâmetro, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu também quero aí fazer a minha circunferência com 3 centímetros. Então, eu vou medir de novo para ver se tá tudo certinho, ó. Então, vou lá no zero, tá vendo? Ó, e aqui eu ponho no 3, tá vendo, ó? A abertura tem 3. Aí, eu vou de novo lá. Agora, eu vou fazer o diâmetro. Gente, ó, fixa bem, ó, aperta bem, tá? Pra até marcar mesmo, tá?
Dá uma marcadinha. E aí vocês vão tendo mais firmeza na hora de girar, ó. Tá vendo? Aí, ó, gira, traça a circunferência. É o jeito, tá? Tem que ter um jeito. Mas aí a prática, vocês vão praticando, vocês vão ver. Vocês vão tirar de letra, ó. Tá vendo, ó? Fica clarinha, às vezes você quer voltar, né? Pra dar mais uma reforçada, ó. Pronto, tá vendo? Então, agora, ó. Olha o centro, ó. Tá vendo? O centro, ele vai ficar um furinho. Então, eu acho o centro. Achei o centro da minha circunferência. Lembra que eu expliquei do diâmetro? Então, como que eu vou fazer, ó? Para medir o diâmetro. O diâmetro, certo? Tá dizendo ali, ó, que o diâmetro, ele é a distância entre um lado e outro. Então, ó, vou colocar aqui, ó, no zero, de um lado, ó, tá vendo? De um lado e outro. E ele passa aqui, ó, no meio, né? No meio aqui do meu centro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no zero, tá vendo? E vou até o outro lado, ó, tá? Então, ele passa pelo ponto central. Então, eu vou traçar aqui, ó, de um lado até o outro, passando pelo ponto central, que é o meu centro ali, o meio, certo? Então, olha só, gente, eu tenho aqui zero, tá vendo? E ele vai até o 6, ó. Então, o diâmetro desta circunferência é quanto, ó? 6 centímetros, tá? Então, ó, diâmetro desta circunferência é 6 centímetros. Aí, olha só, olha que interessante, né? Então, nós medimos aí, ó, nós medimos o raio, deu 3 centímetros. Medimos o diâmetro, deu 6. Vocês viram que a abertura, ó, é a mesma abertura, né? Então, eu fiz uma abertura de 3 centímetros. Aí, eu até vou colocar aqui pra vocês, ó, uma observação super importante, ó. Então, essa observação é bem legal. Que o diâmetro, ó, o diâmetro é o dobro do raio. Vocês perceberam, gente? Olha só. Então, ó, o diâmetro, ele é o dobro do raio. Por quê? Porque o raio, ó, ele pega da metade, né, do centro para um lado só. Então, se esse daqui do centro até aqui eu tenho 3, se eu pegar a circunferência inteira, ó, de uma ponta para outra, eu tenho 6. Então, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. Se eu tenho um raio de 3 centímetros, que eu já dei aqui o exemplo, o meu diâmetro vai ter quanto? Meu diâmetro vai ter 6. Por quê? Porque 6 é o dobro de 3. Outro exemplo, ó, se eu tenho um raio de 2 centímetros, quanto será que é o meu diâmetro? Né? Se o raio é 2, o diâmetro vai ser quanto? 4. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio, certo? Bom, agora vocês vão praticar um pouquinho, tá? Então, vocês vão lá nas atividades, tá lá no Classroom, onde tá lá nas atividades, vocês vão clicar lá e tem lá todas as instruções agora de como vocês devem, do que vocês devem fazer, tá bom? Lembrem-se que vocês vão utilizar o compasso, tá? Peguem já o compasso. E lá eu estou dando todas as orientações, tá? Do que vocês vão fazer. Vocês vão treinar um pouquinho isso aqui, ó, tá? Então, vocês vão fazer aí circunferências. E aí, vocês vão achar o raio e o diâmetro, tá? Quanto mede o raio e quanto mede o diâmetro. Então, vão lá nas atividades, olhem lá todas as instruções, tá bom? Então, qualquer coisa, é só escrever lá para mim no mural ou por e-mail. E aí eu vou tirando as dúvidas também. Espero que vocês tenham entendido, ok? É isso.